Olá a todos que nos acompanham aqui nos canais da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Pedreira, pesquisador da Embrapa Agrosilvo Pastoril e atualmente diretor financeiro da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Como a gente tem feito nos últimos dias, a ideia é trazer para vocês mais um dos nossos premiados de hoje, desse ano de 2019-20, né? A gente fez a cerimônia agora em dezembro de 2020, referente às premiações de 2018 e 2019. E eu estou aqui hoje com a Inayá Rojas de Oliveira. A Inayá ganhou este ano o prêmio Professor Otávio Domingues, né, de melhor tese definida em 2018, e o prêmio Professor Geraldo Gonçalves Carneiro, de melhor artigo publicado em 2019. Inayá, seja bem-vinda aqui com a gente. Feliz de ver alguém, né, levando 2 prêmios numa cerimônia só de premiação, como a gente teve agora no final do ano. E é sempre bom ter gente jovem chegando aqui para a nossa Sociedade Brasileira de Zootecnia e ajudando a gente a fazer uma zootecnia cada vez melhor no Brasil. Eu te dou essas boas-vindas e gostaria que você começasse contando um pouquinho de você, como é que você, né, qual é a sua trajetória profissional, o que fez você chegar aqui até essa premiação desse ano, né, na Sociedade Brasileira de Zootecnia. Oi, Bruno. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, por essa entrevista. E para a SBZ, muito obrigada pela premiação, pelas premiações, no caso. Eu fiquei muito feliz e, claro, logicamente, meus coautores também. A gente celebrou bastante. Em relação à minha trajetória, bom, eu sou nascida em Bragança Paulista, em São Paulo, e eu fui fazer minha graduação na Universidade Federal de Viçosa. E minha graduação foi em zootecnia. Quando eu terminei a graduação, eu resolvi fazer o mestrado na área de genética e melhoramento, que foi a área que eu tive mais afinidade dentro da zootecnia. Quando eu terminei o mestrado, eu fui para o doutorado direto, e meu doutorado também foi em zootecnia, com ênfase na área de genética e melhoramento, e foi no doutorado que eu tive a oportunidade de trabalhar conjuntamente com a Universidade de Guelph e um pouquinho na Universidade da Geórgia, dos Estados Unidos, e que a gente conseguiu terminar, né, essa tese que acabou sendo premiada e deixou a gente bem feliz. Muito bom, a gente também fica feliz de ver, né, inclusive uma coincidência muito interessante, né, você ganha o prêmio de tese em 2018 e de melhor artigo em 2019, né, que é mais um capítulo dessa tese também defendida em 2018. Acho que você preparou alguns slides para a gente, certo? Para a gente poder apresentar para quem nos assiste, se quiser já ir projetando eles, para a gente poder compartilhar com quem nos assiste hoje um pouquinho dos seus resultados, do que a gente tem de contribuição com relação a esses prêmios que você ganhou esse ano para a nossa Sociedade Brasileira de Zootecnia. Bom, na verdade, eu preparei uns slides, uma coisa bem simples mesmo, só para passar a ideia para o pessoal do que a gente fez na tese, como que aconteceu, a ideia, a hipótese do que a gente estava trabalhando. Como eu sei que nem todo mundo é da área de melhoramento, eu decidi fazer uma coisa um pouco mais geral, mas eu acho que vai dar para todo mundo captar bem a ideia. Bom, desde o início, o Fabiano, né, foi o meu orientador, ele é um professor da Universidade Federal de Viçosa. A gente já tinha a ideia de que eu gostaria de trabalhar com dados longitudinais e com genômica, porque até então eu não tinha tido experiência trabalhando na área de genômica animal. E quando a gente começou com essa ideia, o primeiro passo, né, foi pensar em trabalhar com a predição genômica utilizando um dos métodos mais utilizados atualmente, que é o método de 2 passos, né, o two-step de Blup que a gente fala. Só aqui para situar todo mundo, quem não é da área de melhoramento principalmente, do que é o two-step de Blup. Na verdade, acontece realmente em 2 passos, né? A gente combina o pedigree e os fenótipos dos animais num primeiro passo, que é o passo da avaliação genética tradicional, onde a gente consegue produzir, então, estimar os valores genéticos dos indivíduos. Esses valores genéticos, eles vão ser, então, utilizados num segundo passo, onde eles vão ser combinados com a informação genômica para produzir o que a gente chama de valores genéticos diretos. E esses valores genéticos diretos, depois eles são combinados com a média dos pais para dar para a gente, né, o EBV. O GEBV, no caso, desculpa. O valor genético genômico. Bom, essa é a ideia básica, né, então isso foi a nossa primeira ideia de como começar com esse trabalho, o que a gente faria. Só um detalhinho aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, é que, na verdade, a gente não usa o valor genético,
né, quando a gente vai para o segundo step, ou para o segundo passo? A gente usa o que a gente fala de Regress DBV, que na verdade é um EBV desregredido. Isso para evitar uma série de problemas estatísticos, como, por exemplo, o double shrinkage e também a questão de dupla informação sendo contada. A gente vai falar um pouquinho mais disso também, que a gente decidiu utilizar um capítulo inteiro da minha tese para falar desses de Regress DBV. Então, aqui, eu só quero deixar a ideia de que a tese, né, a ideia da tese, ela começou para a predição genômica, utilizando o método de 2 passos, e que, para estimar os valores genômicos, né, os GEBVs, no caso, a gente precisa do de Regress DBV. Bom, aí começou os problemas, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ver que nem tudo é tão simples como a gente planeja. O primeiro ponto foi como que a gente estimaria esses valores genéticos de regredidos para as características longitudinais. Né, como eu comentei com vocês, a intenção, desde o princípio, era trabalhar com essas características que são repetidas ao longo do tempo. E até então, na literatura, a gente não tinha encontrado nenhum trabalho que demonstrasse como a gente poderia calcular esses de Regress DBVs para utilizar na predição genômica de 2 passos. Esse, então, foi um dos capítulos da tese, em que a gente comparou diversos métodos de regressão para definir qual seria o mais adequado para utilizar na avaliação genômica de características longitudinais. Depois disso, como eu comentei com vocês, a gente foi realmente para o que a gente estava interessado em fazer, que era a predição genômica utilizando o método de 2 passos. Isso foi um outro capítulo, né, e quando a gente realizou esse capítulo, a gente ficou muito interessado e muito curioso, porque a gente conseguiu perceber que sim, né, para quem está curioso, a gente conseguiu definir que é possível, sim, predizer os valores genéticos dos animais, baseado nas informações genômicas, com uma acurácia relativamente boa. Mas quando a gente comparou isso com os valores genéticos tradicionais, ou seja, aqueles valores genéticos para a produção acumulada de leite, no caso, as acurácias elas ainda eram um pouco mais baixas. E isso deixou a gente um pouco confuso, no sentido de por que elas são mais baixas e como que a gente poderia fazer isso melhor. Então, com isso, a gente teve a ideia de um próximo capítulo, né, que foi fazer a predição genômica utilizando o método single step, né, eu acho que principalmente o pessoal da área de melhoramento já ouviu falar bastante desse método, em que a gente combina todas as informações que a gente tem num passo único. No caso, a gente combina a informação de pedigree, os genótipos e os fenótipos, todos conjuntamente, né, num único passo, para que a gente consiga estimar os GEBVs. Então, ele elimina aquela necessidade da avaliação ser feita em 2 passos, né, que é a avaliação genética tradicional, para depois a gente fazer a avaliação genômica. Por fim, isso terminou, né, em um outro capítulo, que na verdade esse capítulo, ele então conta pra gente essa história da predição genômica baseada no método single step, e nesse capítulo, aí a gente viu que sim, que existem ganhos com a predição genômica, quando a gente está trabalhando com características longitudinais também. Agora, só para situar um pouquinho vocês, em questão da training population, porque o que aconteceu foi, quando a gente comparou os resultados da predição genômica baseada no método de 2 passos e no método de 1 passo, os resultados, eles estavam um pouco contraditórios para as nossas raças menores, né, que no caso a gente estava trabalhando com 3 raças, que era o holandês, o Ayrshire e a Jersey, e quando a gente comparou essas 3 raças, os resultados dessas 3 raças, principalmente os resultados da Ayrshire e do Jersey, a gente viu que eles estavam um pouco contraditórios na avaliação de 2 passos e na avaliação de 1 passo. E isso foi uma parte que deu muita dor de cabeça, porque a gente queria entender por que o comportamento dos resultados, eles não estavam seguindo o mesmo padrão do comportamento dos resultados de Holstein, por exemplo, né, dos holandeses, da raça holandesa. E aí a gente começou, depois de muito pensar, de muito a gente quebrar a cabeça, a gente viu que existia uma grande diferença na população de treinamento, que é aquela população que a gente utiliza para estimar os
como é que eu falo? Para estimar, né, para realmente realizar a predição genômica, né, onde a gente estima o efeito dos marcadores. E a diferença era que, para hosting, principalmente, a gente tinha muitos touros na população de treinamento, né, o que acontecia e acontece ainda para as maiores raças. Quando a gente trabalha com produção de leite, obviamente, né, a produção de leite, ela vem das fêmeas, né, então o que acontece com a avaliação, quando a gente pensa, né, em avaliação genética ou avaliação genômica de 2 passos, com uma população de treinamento de touros? A gente tem uma série de filhas, que elas produzem os fenótipos, né, a produção de leite, ou a proteína do leite, gordura, etc. Esses fenótipos das filhas, eles são combinados com a informação do pedigree, e daí, com base nessa avaliação genética, né, baseada no BLUP, por exemplo, a gente estima os valores genéticos dos touros. E esses touros, eles são, então, utilizados no segundo passo, que é onde a gente vai combinar o que eu estava comentando com vocês, o de Regress DBV com os genótipos. Então, aqui, só um comentário geral, né, para não deixar passar em branco, a gente também tem os DBVs para as fêmeas, né, para todos os animais do pedigree, se a gente está utilizando o modelo animal, mas, sem entrar muito em teoria, só para comentar que no segundo passo, o que a gente faz é selecionar os touros, né, os valores genéticos dos touros, para começar o segundo passo. Bom, a diferença aqui, quando a gente estava trabalhando com a raça Ayrshire e com a raça Jersey, é que a gente também tinha vacas na população de treinamento. E isso vem se tornando cada vez mais frequente. Né, a gente já sabe por outros estudos que se a gente aumenta o tamanho da população de treinamento, a gente tende a aumentar a acurácia da predição genômica. Isso, obviamente, até atingir um platô, que daí a gente começa a não ver muito mais ganho. Mas nessa ideia de aumentar a população de treinamento, a gente começou a genotipar vacas, né, o mundo em geral começou a genotipar fêmeas também, vacas. E o que acontece quando a gente genotipa a vaca? A gente está incluindo, né, toda essa informação na avaliação genética, igual a gente estava fazendo anteriormente, mas daí, para o segundo passo, a gente também utiliza esses valores genéticos das vacas. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês que tem um detalhe, que são os fenótipos, né? A gente tem uma informação duplicada que a gente fala aí, né? Porque esses fenótipos, eles estão sendo utilizados para estimar os valores genéticos das vacas que produziram aqueles fenótipos e também dos touros, porque os touros, eles têm os valores genéticos preditos baseado na informação das filhas, nesse caso, porque esse fenótipo não é coletado nos machos. Isso é um problema e quando a gente pensou, né, nessa hipótese que isso poderia estar afetando os nossos resultados, a gente decidiu utilizar, né, um espaço, um capítulo da minha tese, no caso, para avaliar qual seria realmente o impacto dessa informação duplicada nas predições genômicas. Isso foi, na verdade, eu gosto muito desse capítulo, que foi um dos capítulos que mais deu dor de cabeça para a gente, no sentido de pensar e de desafios, né, em questão de desafiar. A gente também conseguiu propor um novo método de desregressão desses valores genéticos, que é um método em que a gente só separa, né, as filhas que são genotipadas das filhas não genotipadas, e depois a gente exclui do EBV dos touros essa informação das filhas genotipadas. Como eu falei, isso acabou virando, né, mais um capítulo da minha tese, e esse foi o paper, né, que foi agraciado também com a premiação da SBZ. Então, a gente tem a gente já tinha um carinho muito grande, né, principalmente eu, já tinha um carinho muito grande por esse capítulo, e agora, então, mais ainda. Só para terminar, então, só para tentar acabar de resumir a tese, a gente também teve a parte de associação genômica, né, a associação genômica, a gente só, bem simplístico aqui, né, o que a gente faz, na verdade, é pegar esses GEBVs e depois, a partir desses valores, né, desses valores genéticos genômicos, a gente estima os efeitos dos SNPs, que são os marcadores moleculares, né, a forma de marcadores moleculares que a gente estava utilizando aqui na tese, que são os mais utilizados atualmente. Bom, a gente fez isso,
né, tanto com os resultados, né, tanto utilizando o método two-step, como eu comentei com vocês, quanto o método single-step. Foi bem interessante, né, no método two-step, o que a gente fez, na verdade, foi dividir a curva de lactação em 3 fases. Não vou entrar em detalhes, só quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade, né, aqui para a raça Holstein, por exemplo, na primeira e na segunda lactação, que os genes candidatos, né, eles variam um pouquinho, eles variam sim entre a primeira e segunda lactação, mas mais importante, existem alguns genes candidatos que eles aparecem em algumas determinadas fases da lactação, mas eles não aparecem para as outras. A gente também não ficou contente só observando isso, porque isso poderia não significar muita coisa. Então, a gente também, né, como eu comentei, também fez a associação genômica utilizando o single step, e isso é uma outra parte que eu também tenho um carinho muito grande, porque também deu uma dor de cabeça para a gente conseguir pensar em como fazer, mas que a gente conseguiu fazer, e eu acredito que pela primeira vez na literatura, né, em que a gente conseguiu mostrar que os efeitos dos SNPs, eles também conseguem ser estimados, né, ao longo do tempo. E com isso, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem, né, a gente agrupou alguns dos SNPs, né, que tinham alguns baseado nos efeitos e tal, e principalmente no padrão dos efeitos. Então, o que isso está indicando? Que existem uma série de SNPs que têm um efeito mais ou menos constante ao longo da lactação, como é o caso desse primeiro grupo. Existem SNPs em que o efeito ele tende a ser aumentado conforme os dias, né, vão passando. Tem SNPs que tendem a ter o efeito reduzido, e tem SNPs em que tem o maior efeito, né, o efeito mais proeminente no pico da lactação. Aqui eu tô falando, gente, do SNP, né, que é o efeito do SNP que a gente consegue capturar nas análises, mas isso acaba dando indicativo pra gente ali do que está acontecendo com o QTL. Obviamente, a gente precisa de outros estudos, né, para validar aqui o que a gente encontrou, mas a gente acredita que isso é um resultado muito interessante, porque como a gente imagina, né, não é possível que o efeito, né, a expressão de um gene seja exatamente a mesma ao longo do tempo. Isso vale para qualquer coisa. Nesse caso aqui, a gente está falando de lactação, né? Então, a gente conseguiu demonstrar, sim, que parece que existe uma certa diferença. Isso foi só para resumir mais ou menos, né? Existiram outros capítulos na tese também, eu não trouxe aqui muito mais detalhes, como eu comentei, né, essas partes de associação genômica foram outros capítulos. A gente também teve o prazer de ter sido convidado pela Journal of Dairy Science para publicar uma invited review sobre essa parte, né, principalmente a questão dos modelos de regressão aleatória, que foram esses modelos que a gente utilizou para poder avaliar as características longitudinais. A gente também teve um outro capítulo em que a gente trabalhou só com a predição genética, né, sem informações genômicas, utilizando os modelos de regressão aleatória. E esses modelos, nesse capítulo, a gente conseguiu mostrar quão flexível os modelos de regressão aleatórias eles são, né, que a gente conseguiu brincar bastante com diferentes funções e combinando diferentes funções dentro do mesmo modelo. Foi um capítulo bem interessante também. E aqui, por último, né, esse último, na verdade, ele não entrou na tese em si, né, mas ele foi desenvolvido também durante meu doutorado, né, durante meu doutorado, no primeiro ano, eu tive o prazer de passar um tempo na BCZ, com o pessoal lá, e a gente acabou desenvolvendo essa meta-análise de parâmetros genéticos, e como foi desenvolvido, né, ele se encontra até, como é que eu falo? O DOI, né, a informação desse artigo, no final da tese, num apêndice, mas ele acabou não entrando como capítulo da tese, porque ele estava muito bem conectado, tão quanto os outros capítulos. Só para dar um agradecimento, porque, na verdade, eu não conseguiria ter feito nem metade do que eu fiz, né, se eu não tivesse muita gente boa trabalhando comigo, e eu sou muito sortuda, na verdade, de ter eu tenho muita gente para agradecer, como eu sei que eu já deveria estar falando demais, e muita gente já deve estar cansada de me ouvir falando, eu resolvi trazer aqui só o pessoal que fez parte do meu comitê de orientação, né, que é o meu orientador, o professor Fabiano, o professor Flávio Schenkel, daqui da Universidade de Guelph, o professor Luiz Fernando Brito, da Purdue University, a Daniela Lourenço, da Universidade da Geórgia, e o Marcos Vinícius, da Embrapa,
né, que se não fossem esse pessoal me dando total suporte, na verdade, eu até brinco que muitas vezes eles acreditavam nas ideias mais do que eu, né? Às vezes eu chegava a pensar que não era isso, e eles falavam, não, continua, vamos ver e tal, vamos ver o que vai. Então, eu acho que realmente eu não teria chegado, né? Eu estou recebendo essas premiações, mas na verdade essa premiação é de todo esse grupo. Muito bom, a gente fica feliz de ver, né, a sua desenvoltura aí apresentando para a gente todo esse material e feliz pela zootecnia brasileira de maneira geral, né, para a gente poder ter esse tipo de contribuição científica amarrada aí, como você bem colocou, com diversas universidades do exterior, né, universidades brasileiras, a Embrapa. Fica aí, em nome da Sociedade Brasileira de Zootecnia, o parabéns a você por todo, né, o empenho em trabalhar nesse assunto, ao professor Fabiano pela orientação, né, a Universidade Federal de Viçosa é uma das referências que a gente tem no assunto, e fico muito feliz de ter essa oportunidade de distribuir um pouco disso tudo que você fez hoje com todos aqueles que nos acompanham aqui no canal da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Né, então, por fim, queria que você fizesse um fechamento para a gente, dizendo, né, o quão isso foi bom ou não para você ter participado dessa cerimônia de premiação e ter tido essa oportunidade de interagir um pouco mais com a Sociedade Brasileira de Zootecnia. Bom, eu fiquei muito grata, muito feliz realmente por essas premiações. Foi um trabalho muito duro, né, um trabalho muito árduo. Eu não posso nem, não consigo nem mensurar quanto eu incomodei esse pessoal, né, com tantas perguntas e tudo mais. Então, eu acho que realmente é muito satisfatório, né, eu acho que essa é a palavra. É muito satisfatório para a gente ver o resultado de um trabalho feito em grupo dessa forma, que tenha conseguido chamar a atenção da Sociedade Brasileira de Zootecnia, para ser premiada, né, em 2 categorias diferentes. A gente aqui agradece, né, e acho que a Sociedade Brasileira de Zootecnia, este ano, inclusive, completa 70 anos de sociedade, e a gente fica muito feliz de poder contribuir com os nossos associados, com todos aqueles que trabalham na ciência zootécnica brasileira, pelo menos reconhecendo, né, o que vem sendo feito e tendo oportunidades como essa aqui hoje de divulgar um pouco mais o seu trabalho. Certamente as pessoas que aqui passaram e assistiram vão ter curiosidade de procurar esses artigos que você mostrou. Espero que isso melhore, né, a citação dos seus papers e a gente ajude a difundir todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje. Então, mais uma vez, em nome da sociedade, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e espero vê-los em breve, né, na apresentação dos próximos prêmios que a gente vai ter e nas próximas atividades que a Sociedade Brasileira de Zootecnia está preparando para vocês. Um grande abraço a todos.